Boa noite a todos. Sou médico, mas outro dia me chamaram de anticristo. Vocês estão falando com a besta do Apocalipse. Tem gente que vai gostar de me chamar de besta, principalmente algumas pessoas que trabalham comigo e que estão aqui hoje. Por que eu começo por esse tema e por essa caracterização? A gente caracteriza tudo na nossa vida. Tudo entra numa caixinha. O problema não é ter caixinhas, o problema é se resumir a caixinhas. Cada um de nós ocupa uma caixa, mas a gente pode ser espontâneo e criativo na ocupação de cada uma dessas caixas. Quando a Regina fala do gênero, é exatamente isso. O gênero é masculino ou feminino. Só que a identidade de gênero, ela ultrapassa essa questão do masculino e feminino. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, se vocês são homens, mulheres ou trans, cada um de vocês vai ter uma resposta para me dar. E eu posso ser muito sacana agora e fazer uma outra pergunta. Como é que você sabe que você é um homem, uma mulher ou um trans? Baseado em que você se conceitua dessa maneira? Se alguém souber dizer para mim por que é um homem, uma mulher ou um trans, ganhou o prêmio, ganhou a Mega Sena. Porque não existe uma única resposta que resuma algo que é extremamente subjetivo e que faz parte da nossa identidade, da nossa personalidade. É exatamente disso que a gente veio falar hoje. Quem somos nós? Eu posso ser uma mulher com essa aparência? Posso. A aparência é masculina, mas a identidade de gênero, eu sou uma mulher. A identidade de gênero é feminina. Nós nascemos biologicamente programados num sexo. Nosso cérebro sofre influências no útero materno de vários fatores e que vão, de certa forma, montar um hardware no nosso cérebro que é a base dessa nossa identidade de gênero. Ouçam bem, base. Eu não disse que é a causa. A identidade de gênero, ela é responsável por essa caracterização que, se alguém aqui tem filho ou convive com criança, percebe que por volta dos 3, 4 anos, as crianças começam a perguntar: eu sou menino, não sou? Eu sou menina, não sou? Isso é de menino, isso é de menina. E aí começa a intersecção do biológico, do cultural e do social. A nossa identidade de gênero, ela vem quase que pré-programada, mas as influências do meio vão solidificando e constituindo isso. A Regina falou super bem do masculino e do feminino, só que ser homem e mulher ultrapassa essa questão do papel de gênero, ou gênero, como a gente fala. A gente nasce com um sexo. Sexo é anatômico, tá? Ou nasce com pênis, ou nasce com vulva, ou nasce com uma genitália atípica, que a gente chama. São as possibilidades que a gente tem, em termos biológicos. A constituição da identidade de gênero, ela vai se dar durante o nosso desenvolvimento. Eu adoro contar causa, adoro contar história. Tem a ver com o meu passado do interior do estado de São Paulo. Adoro contar causos. Eu trabalho com a população transexual há mais de 25 anos. Não posso dizer que tenha sido uma coisa que desde pequeno eu quis trabalhar, porque não se falava desse assunto. Eu posso não parecer velho, mas eu sou velho, tenho 58 anos, com essa carinha de bebê, mas, na minha época de faculdade, não se falava das questões de identidade de gênero. Na Faculdade de Medicina da USP, eu tive 5 minutos de aula em Medicina Legal sobre travestis e transexuais que se prostituíam e pouca coisa se sabia. E olha que eu estudei nos anos 80, não foi nos anos 40 nem nos anos 30.
A questão trans passou a me interessar depois da primeira resolução do Conselho Federal de Medicina, que no Brasil é de 1997. Só em 1997, digamos que a ciência, a medicina e as áreas correlatas da saúde se interessaram pela população trans. A saúde tem um débito muito grande com a população trans. Um dos primeiros casos que chegou para mim numa triagem, eu fazia triagem e faço as triagens até hoje, era de uma senhora de 60 e poucos anos, que sentou na minha frente e começou a contar a história dela. Isso foi começo do século XXI, anos 2000, 2002. Ela nasceu num corpo masculino, criada por uma família católica, era filho único, foi criado nas restrições da religião, tinha que seguir a profissão do pai, que era engenheiro, se formou engenheiro, entrou no concurso público, foi funcionário público e nunca pôde conversar com seus pais sobre quem era ela na realidade. Ela tinha que ser ele. Ficou HIV positiva, desenvolveu AIDS e, com 67 anos, 60 e poucos anos, veio no ambulatório pedir um laudo para poder fazer a cirurgia particular, porque o SUS, infelizmente, no nosso país, tem uma demora na questão do processo transexualizador, as cirurgias demoram muito para acontecer. Aí eu falei, mas como assim? Por que um laudo meu? Ela falou, porque o senhor trabalha com isso, o senhor é psiquiatra, tal. E eu falei, por que agora só? Aí ela virou para mim e falou assim, meus pais faleceram. Primeiro meu pai, depois minha mãe. Eu enterrei os dois. E depois que eu enterrei minha mãe, eu resolvi assumir quem eu era. E eu sou essa mulher que está falando com o senhor. Eu tenho AIDS, eu tenho problemas sérios de saúde, nem sei se eu vou poder fazer a cirurgia, acredito que sim. E eu estou pedindo o laudo porque eu não quero ser enterrada como um homem. Eu quero ser enterrada quem eu sou de verdade. Eu sou uma mulher e eu quero poder ser enterrada como uma mulher. Olhei para a cara dela e falei assim, uau, né? É emocionante o que ela colocou. Falei, sem problema, daqui a 15 dias pode vir buscar o laudo. Fez a cirurgia, voltou, agradeceu. Não sei se ela está viva, faz quase 20 anos que isso aconteceu. Mas por que eu conto essa história? Você não ser quem você é, na sua autenticidade, na sua realidade, é um drama que a maior parte de nós não vivencia. A transexualidade, os nomes que queiram se dar, os diagnósticos que queiram se dar, e aqui eu faço uma ressalva, diagnóstico não é sinônimo de doença, não é patologizar ninguém, diagnóstico é uma caracterização, qualquer médico só pode fazer uma intervenção baseada num diagnóstico. Parto é diagnóstico, gravidez gemelar de gêmeos é diagnóstico, e a questão transexual é um diagnóstico. Então, assim, essa mulher sofreu a vida inteira. Ela se resumiu a ser algo que os pais desejavam que ela fosse. A gente tem um costume muito esquisito aqui no Brasil. Você vai numa maternidade, tem sempre alguma coisa na porta do quarto. O quadrinho. Né? Desculpe se eu ofendo a sensibilidade de alguém, mas eu acho ridículo aqueles quadrinhos. Ou é o time de futebol, porque é menino que nasceu, então o pai coloca o time que ele tem que torcer, além que decidir se vai ser masculino, se vai ser homem, até o time de futebol, pai decide. Ou é aquela coisa mais frufru, que é de menina. Tem uma psicóloga no meu ambulatório que adoraria colocar unicórnios, mas isso causa espanto nas outras famílias. Certo, Desirê? E isso gera um monte de debates. Trabalhei com a população adulta esse tempo todo. Até hoje trabalho com os adultos trans.
Só que uma coisa que sempre me chamou a atenção é que todo adulto, né, 99,9% dos adultos, referiam que tudo começou na infância, por volta dos 3, 4 anos de idade, que é quando a nossa identidade de gênero ela se revela para a gente e para o mundo. Se vocês forem pesquisar na vida de vocês, é quando surgem as primeiras lembranças das nossas memórias, quando a gente se vestia de menino, de menina e sofria ou gostava disso, é por volta dos 3, 4 anos de idade. Essa é a nossa identidade de gênero, e ela vai se desenvolver ao longo da vida. Em 2010, quando eu montei o meu ambulatório específico, chegaram 2 adolescentes de 17 anos e, no final de 2011, a primeira criança com 4 anos de idade. Complicado, porque aqui no Brasil, para a população adulta, as questões do processo transexualizador, o que era possível fazer, já estava estabelecido. Com criança e adolescente, nada. A primeira criança era um menino do interior do Brasil, de outro estado, que desde 1 ano e meio de idade enrolava pano na cabeça, simulando cabelo feminino, que gostava de acessórios femininos, e isso incomodava muito os pais. O pai, um militar aposentado não, reformado, e eles não sabiam a quem buscar, como que podia se resolver isso. Foram numa psicóloga que falou, nasceu menino, cria como menino. E o menino sofrendo com essas coisas. Aí foram no pastor, que eram evangélicos, são evangélicos, o pastor falou, nasceu menino, cria como menino. Só que os pais não estavam satisfeitos, porque viam o sofrimento do seu filho. E aí descobriram meu nome na internet, a internet é bom para essas coisas, me stalkearam um pouquinho, souberam do ambulatório e vieram com a criança para o ambulatório. Eu falei, cacetada, o que eu vou fazer com uma criança de 4 anos? Né? Aí me dispus a conversar com a família e com ele. Era um moleque chato, sabe, um moleque chato? Ranzinza, mal-humorado, não olhava na minha cara. E eu não sou uma pessoa que as crianças se atraem, né? Apesar da cara de Papai Noel, eu não sou um Papai Noel. E as crianças têm uma certa dificuldade, que eu pareço mais o Shrek do que o burro do Shrek. E o moleque ficou lá longe. E aí eu entrevistei os pais, eles contaram a história do menino. E aí eu virei e falei, apesar de ser esse truculento aqui, eu tenho uma certa sensibilidade, certa. Aí virei para o menino e falei assim, você tem boneca? Primeira coisa que me surgiu na cabeça. Aí ele olhou para a mãe falou, fala com o doutor, ele é amigo. Aí fez que sim com a cabeça, e assim, gente, eu não tenho filha, então assim, eu não tenho nenhuma, ou não tinha, né? Hoje eu já tenho, a mínima noção do universo de brinquedo feminino, do universo das bonecas. Se vocês querem saber, é um universo riquíssimo. Eu lembrava da Suzy da minha irmã, isso bem anos 60 e 70. Aí a primeira coisa que me veio na cabeça é, você tem Barbie? Aí ele olhou para a mãe, olhou para mim, falou assim, pô, o cara está perguntando de Barbie, esse truculento, esse trubufu. Tenho. Aí ele já ficou mais animadinho. E aí a gente começou a conversar de bonecas, as bonecas que ele tinha, Monster High, Polly, My Little Pony. Aí eu fui adentrando a esse universo de bonecas. Não entendendo nada, mas adentrando. Aí eu virei para ele do nada e falei assim, e você tem um nome de menina que você gostaria que eu te chamasse? Aí ele abriu um sorriso e fez que sim com a cabeça. Eu falei, qual é esse nome? E ele falou um nome super brasileiro, super feminino, super bonito. E desde então eu comecei a chamá-la pelo nome e chamá-la no feminino na língua portuguesa. Aí se aproximou da mesa, se aproximou de mim, aí já ficou mais íntima. E aí a mãe tinha trazido umas fotos, e eu peguei uma foto dela vestida de menino, de cowboy, porque eles são no interior do Brasil, e uma com um vestido dourado, bem chamativo, cheia de strass, brilhante e tal. Pus as duas na frente dela e falei, qual das duas fotos que é você? Ela foi direto na de vestido. E eu falei, e esse aqui, quem é? Esse sou eu, vestida de menino.
aos 4 anos de idade, foi a resposta que essa criança me deu. Isso me abriu uma brecha, né, de olhar para as crianças e pensar, as crianças falam delas, elas sabem quem elas são. É a gente que não aguenta ouvir o que essas crianças têm para dizer. E as crianças sofrem por conta dessas questões de identidade de gênero. Elas não criam uma coisa na cabeça delas. Os pais buscam hoje um ambulatório, só para fazer um parênteses, essa menina hoje está com quase 13 anos de idade, está bloqueada, ela não desenvolveu a puberdade, o bloqueio aconteceu no início da puberdade, a família trata como menina, foi a primeira criança a mudar o sexo civil e o nome no Brasil, e é uma fofa. A gente teve um entreveiro há umas 2 semanas, porque ela queria começar a tomar hormônio feminino. E a gente não pode, antes dos 16 anos, entrar com hormônio feminino por conta de protocolo, por conta de respeito à legislação brasileira. Apesar que eu acho que todo mundo no ambulatório concorda que ela poderia, mas a gente não pode. As crianças, elas vivem a realidade delas. A gente precisa aprender a escutar as crianças. Por que a gente acredita quando uma criança diz que está com dor? Porque ela está com dor. E por que a gente não acredita quando ela diz que é uma menina ou um menino? Para nós, no ambulatório, não importa o comportamento expresso dessa criança. Isso é importante para os pais. Comportamento de menina ou de menino. Para nós interessa como essa criança se percebe, como ela se vivencia. Hoje a gente acompanha 80 crianças, 170 adolescentes, e a gente faz um trabalho de formiguinha nesse país. Foi o primeiro ambulatório a trabalhar com crianças e adolescentes, e que é excepcional quanto um olhar para essa criança pode mudar um sofrimento que é indizível. Você olhar uma criança que não pode ser quem ela é algo que é extremamente violento. E, para terminar, eu não transformo meninos em meninas, eu simplesmente escuto essas crianças. Tem crianças que chegam e que não tem nada a ver com a questão trans. Aliás, é menos de 1% da população que é trans. A maior parte, 99% da população, é cisgênera. A identidade de gênero, a subjetividade, bate com o aspecto anatômico. Então, é uma parcela pequena da população. Mas o grau de sofrimento, o risco de suicídio, de depressão, abuso de drogas, isolamento social e, o que é pior, se sentir menos humano do que qualquer um de nós que está aqui. Meu grande sonho é um dia poder fechar um ambulatório, apagar a luz, ir embora e falar, não precisa ter um ambulatório especializado para isso. Essas crianças estão sendo ouvidas e vão se desenvolver como é da natureza delas, como elas são de verdade. Mas isso ainda é um sonho, e eu gosto de sonhar. Obrigado.